Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro nesse pré-jogo. Hoje ainda viajo para Bolívia, madrugada, começo minha viagem, que tem escala, tem conexão, mas eu tô tenso com esse jogo de hoje, a gente fica tenso porque é uma decisão, é na casa dos caras, era importante no mínimo um empate para o Flamengo manter aí a liderança, no mínimo, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas eu estou confiante numa vitória do Flamengo, acho que é possível. Agora, é um jogo difícil. O Flamengo tem um histórico positivo lá na Arena Sandy Júnior, E nossos repórteres estão lá já. Inclusive, eu quero chamar aqui agora imagens lá da Arena Sandy Júnior, do Allianz Parque, onde a gente tem o gramado que está com boa parte dele queimada pelo sol, Ele está queimado. Não tá legal, teve show ontem lá no Allianz Parque, eles estão lá tentando recuperar a tempo, mas tá uma bela de uma porcaria o gramado, e a gente tá com imagens aí, você conferindo imagens aí do gramado do Allianz Parque, que deixa a desejar, Além de sintético, duro, ruim, ainda tá danificado por questão de show. É isso que dá, cara. Os caras lá, eu vou falar pra vocês, eles também estão sofrendo com isso, Eles estão sofrendo com essa questão lá de gramado no Allianz Parque. É uma situação difícil para eles. A W Torre, que queria também pegar o Maracanã e não vai pegar, não vai ganhar a licitação junto com o Vasco, não vai ganhar, estão fazendo chororô aí, tentando impugnar, fazendo melar o negócio, não vai conseguir. Não vai conseguir. Estão desesperados. Queriam fazer o Maracanã, um novo Allianz Parque, como fazem lá, Casa de Show, Arena Sandy Júnior. E aqui não vai fazer, incluindo Santos, Brusque, dizendo que Santos e Brusque iriam jogar aqui também no Maracanã. É um escárnio, Um verdadeiro escárnio você querer colocar time de fora do Rio para mandar jogo no Maracanã, vários jogos, você fazer um jogo ou outro, beleza, mas vários jogos é inadmissível. A gente aqui nesse vídeo tem também a entrevista exclusiva com o Marcos Braz, o Gustavo Henrique dando choque mandou pra gente aí o material direto lá de São Paulo. A gente vai estar na Bolívia também compartilhando material com os youtubers do Flamengo, sempre essa parceria, essa amizade com todos os youtubers do Flamengo, o Rafa Melo, o Júlio Miguel Neto, a gente sempre fazendo esse trabalho aí em parceria. Bem, vamos começar aqui então as informações do Mengão nesse dia de jogo decisivo. O Flamengo conta aí com 2 carrascos do Palmeiras no elenco, Pedro e Arrascaeta. Arrascaeta tem 5 gols e 4 assistências em 13 jogos pelo Flamengo contra o Palmeiras. O Pedro tem 6 gols em 9 jogos pelo Flamengo contra o Palmeiras. Da dupla, apenas Arrascaeta começará como titular. Pedro vai iniciar no banco de reservas, ficando como opção para o decorrer do jogo, e o Tite está optando pelo Carlinhos. De acordo com dados do Datafoot, Gabigol é o jogador com mais participações aí em gols no Brasileirão desde 2014. O atacante soma 138 ações, isolado no ranking ainda, mesmo sem atuar muito essa temporada. Não atuando, Abaixo do Gabigol, Dudu e Arrascaeta têm 115 participações em gols. O uruguaio pode se isolar aí na segunda posição neste domingo contra o Palmeiras. O Dudu não joga, então o atleta da equipe paulista está lesionado. Outros jogadores do Flamengo no top 20 de participações em gols no Brasileirão desde 2014 são Bruno Henrique, 99, Pedro, 74 e Everton Cebolinha, 66. Está bem o Cebolinha crescendo, hein? O time do Corinthians ontem perdeu de 1-0 para o Red Bull Bragantino, a gente trouxe mais cedo isso, na abertura da terceira rodada, e com isso a equipe de Bragança assumiu a liderança, pelo menos temporariamente, com 7 pontos. O Flamengo, com 6 pontos, precisa de um empate com gols para voltar a assumir a liderança. Flamengo e Bragantino têm o mesmo saldo de gols, e o que vai decidir em caso de empate são os gols pró, tá? E o Tite está confiando em Carlinhos para voltar a assumir a liderança do Brasileirão. O técnico rubro-negro, que já perdeu o Cebolinha lesionado, panturrilha, para o jogo contra o Bolívar na altitude, está tentando dosar as participações dos jogadores neste período de jogos com altitude para evitar mais lesões musculares como a do Cebola. E vamos às informações do jogo, antes da gente trazer a entrevista com o Marcos Braz.
Às 4 horas, daqui a pouquinho, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Globo e Premier transmitem para quase todo o Brasil, né? Provável escalação do Flamengo, Rossi. Daqui a pouquinho confirma uma hora antes do jogo, né? Mas provável que seja Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Estreando como titular os desfalques Everton Cebolinha, lesão na panturrilha, e Gabigol suspenso, ainda buscando um efeito suspensivo. Provável escalação das Pepas: o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Lázaro ou Estevan, Endrick e Flaco Lopes, técnico Abel Ferreira, desfalques Zé Rafael e Dudu em recuperação. O árbitro do jogo é o Rodrigo José Pereira de Lima, o auxiliar 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, auxiliar 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior e o VAR, Daniel Nobre Bins. Agora com vocês a entrevista exclusiva que o Gustavo Henrique Dando Choque fez com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em São Paulo, antes do jogo, que tem esse clima de decisão, né? Ele falou sobre isso, sobre mercado da bola, sobre contratações, sobre janela, né? E eu lembro a vocês que o meu provável placar hoje é 2-1 Flamengo. Eu acho que hoje, Mengão, tô confiante, uma vitória simples, um jogo difícil, mas eu acho que o Flamengo consegue ganhar por 2-1, se Deus quiser. Então agora com vocês a entrevista do Gustavo Henrique Dando Choque. Convido você a se inscrever lá no canal dele também, dar essa moral. Marcos Braz, direto da concentração do Flamengo. Eu acho que a contratação possível dessa janela que a gente queria fazer, a gente fez, que foi a contratação do Carlinhos. É uma janela menor em que você tem menos possibilidades, menos jogadores para analisar, mas a gente está feliz com a janela que a gente entendeu que poderia ser feita nessa que é do dia 19. Ô Marcos, para o meio do ano, é a janela mais ofensiva do Flamengo. O trabalho de análise e negociações, ele já começou ou vocês esperam um pouco mais? Não, o trabalho é permanente em relação ao monitoramento de alguns atletas, outros em que a gente possa entender que possa ser uma posição que a gente tenha efetivamente alguma proposta, que a gente ainda não teve, mas você pode ter uma proposta em cima de um determinado jogador. Geralmente não, porque essas propostas são feitas antes da concretização. Então, assim, você tem tempo entre a proposta e o tempo que o jogador é vendido para a gente fazer e tentar ir para o mercado. Então, a gente está trabalhando de uma maneira ampla, de uma maneira que a gente sempre fez aqui nesses últimos 5 anos e 3 meses. A gente sempre trabalhou muito para essa janela no meio do ano. Foi um ano diferente dos outros, em que a gente também, como 19, a gente fez a maioria das contratações no começo da temporada, que é o que deve ser feito, e que geralmente a gente faz no meio do ano por a gente entender que os melhores jogadores que estão mais disponíveis são nessa do meio do ano. Você tem um quantitativo, um número de jogadores que o Flamengo deve se reforçar no meio do ano? Não tem. A gente, até porque a gente já fez as contratações, fizemos 4 contratações. Então não é possível também você se estender mais com isso. Mas a gente espera não perder nenhum jogador. Caso venha a perder por uma proposta que seja recusável para o Flamengo ou para o jogador, a gente vai analisar com calma, mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é manter o plantel, manter todos os jogadores que a gente está aqui até o final da temporada, porque a gente acredita muito que vamos disputar aí até o fim todas as competições. Sobre saída de jogador, o Flamengo não recebeu sondagem por nenhum atleta até agora, né? Não tem nenhuma sondagem. A gente vem comunicando as pessoas, os jogadores, as pessoas próximas aos jogadores, que a gente vai endurecer o que for possível para que a gente não perca nenhum jogador no meio do ano.
E a expectativa para esse jogo contra o Palmeiras? Mais um jogo que nós tivemos uma semana de provocação daqui, provocação de lá. É o gostoso do futebol, acho que isso faz parte. E mais uma vez a gente chega para fazer um grande jogo com eles, né? Tem os jogos contra o Palmeiras aqui, nesses últimos 5 anos, sempre foram muito duros. Nessa competição, se não me engano, a gente não perdeu nenhuma aqui dentro. Então, vamos ver se a gente continua jogando bem e, se possível, manter esse resultado. Né? A gente teve empate, a gente teve vitória. Tomara aí que a gente possa conseguir que a gente faça um grande jogo amanhã e que, se tudo der certo, tenha uma vitória.